Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, amém? Aqui quem vos fala é a missionária Irmã em Cristo, a irmã Joelma, missionária constituída por Deus e não pelos homens, e quero dizer a vocês que sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para colocar aí algum comentário e nos ajude, se inscreva no canal, aqueles que estão chegando agora, compartilhe com um irmão, uma irmã, um parente seu, para que a palavra do Senhor seja anunciada, seja propagada nesses últimos tempos que estamos acontecendo, que é a volta, a vinda iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui em Mateus, no capítulo 24, o princípio das dores. Nos fala assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe disseram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de muitas das nações por causa do meu nome. Em muitas nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém? Glória a Deus. Nossa, queridos, estamos vivendo aí tempos difíceis, tempos tribulosos, que nós vemos claramente, acho que nunca se viu num tempo de maneira tão clara a palavra do Senhor se cumprindo com relação à volta do Senhor Jesus. É nação contra nação, reino contra reino, como diz aqui a palavra do Senhor. E tem pessoas que dizem assim: ah, isso é profético, está escrito na palavra, vai acontecer mesmo. E as pessoas falam de uma maneira tão natural, como se elas não tivessem que ter preocupação nenhuma. Sim, o Senhor Jesus nos alertou aqui: veja que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Veja bem, queridos, quando o Senhor Jesus fala que vede, não vos assusteis, o Senhor está falando para os discípulos dele, porque os discípulos dele estavam ali no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximaram do Senhor Jesus e foi questionar o Senhor Jesus com relação aos sinais da volta que mostraria a vinda dele, a volta dele. Quando seria isso? Quando isso iria acontecer? Então, o Senhor Jesus, ele ali mais na frente fala que iria acontecer esses sinais, nação contra nação, reino contra reino, pessoas iriam odiar umas às outras, iriam trair umas às outras, não ia ter mais amor, o amor iria se esfriar, e você vê que tudo isso já aconteceu, tudo isso está acontecendo. O terceiro templo, ele está, não sei se está sendo, já está construído, o terceiro templo, e está prestes a concluir tudo aquilo, todos os sinais que o Senhor Jesus deixou para nós que iria acontecer, que estava demonstrando a vinda dele, que estava próximo à nossa redenção. Então o Senhor Jesus ele falou aqui para os discípulos deles: vede, não vos assusteis. Por quê?
porque aqueles que são servos do Senhor, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, esses não devem se assustar. O Senhor diz em outra palavra assim, não vos assusteis porque está próxima olhai para o céu e ficai alegres porque está próxima a vossa redenção. Então, essa alegria tem que ser para os salvos, é para os salvos em Cristo Jesus. E se formos analisar bem também, como eu vi uma irmã falando ali na igreja que eu congrego, ela disse que ela está vendo também que está tão próxima a vinda do Senhor Jesus, que ela chorou clamando o Senhor Jesus, falando, Senhor Jesus, não volta agora não, Senhor, não volta agora não, porque eu estou salva, mas a minha família não. E realmente, queridos, a gente vê muitas pessoas na nossa família, pessoas próximas a nós, que ainda não conhecem a verdade, muitos que conhecem a verdade, mas preferem trocar o amor do Senhor pelos prazeres do mundo. Mas, queridos, aqueles que conhecem de fato a presença do Senhor, aqueles que conhecem o Deus verdadeiro, sabem que estar na presença de Deus é um prazer, é uma felicidade muito maior do que o mundo pode oferecer. Então, aquela irmã, ela clamando e chorando ali, falou, Senhor Jesus, não volta agora não, porque a minha família ela precisa ser salva. Então, o Senhor Jesus falou para os discípulos dele não assustar, porque era apenas o início das dores, né? Que demonstrava sinais que ele está próximo de chegar, de estar próximo a vir, de voltar para buscar a igreja dele. Mas aqueles, queridos, que não estão nos caminhos do Senhor, aqueles que ainda preferem negligenciar a palavra de Deus, negligenciar a voz de Deus, que preferem não dar ouvido a tantas pessoas que Deus tem usado para falar com elas, infelizmente essas pessoas vão chorar. Estamos no tempo da graça, ainda dá tempo, né? Deus é tão maravilhoso, querido, que Ele deixa sinais para mostrar que está próximo à vinda dEle, que ainda tem esse tempo que você pode entregar a sua vida para Jesus, que você pode escolher o caminho da salvação. Olha só o que está acontecendo ali com a Rússia, a Ucrânia. Pode que supostamente, pode parecer que vai acalmar, mas pode ser que isso piore e possa também ser gerada uma terceira guerra mundial, e que muitos já estão falando que pode ser Gog e Magog, representando Gog e Magog, essas duas nações ali. Queridos, eu só sei de uma coisa, nós servos do Senhor ficamos alegres, porque a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. É muito maravilhoso pensar isso, mas nós temos que ter convicção da nossa salvação. Nós temos que ter, não um convencimento antes da conversão, na verdade, porque tem muitas pessoas que têm essa conversão com uma certa ar de superioridade. Eu sou salvo, eu sou salvo. E quando na verdade a pessoa ela não é salva. Lógico que a Bíblia nos dá respaldo, que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao nosso espírito de que realmente, verdadeiramente nós somos salvos. Já vi muitas pessoas chegar até a mim e dizer assim, irmã Joelma, nós não podemos dizer que somos salvos, nós não sabemos se somos salvos. Queridos, isso são palavras de pessoas ignorantes, mas ignorantes no sentido da palavra do Senhor, porque o Senhor nos dá essa garantia, a garantia de que nós cremos que temos a salvação é a presença do Espírito Santo em nós, é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. E eu quero aqui também compartilhar com vocês com relação aos rumores do que está acontecendo sobre aquelas duas nações, aquela guerra que está acontecendo ali, que como vai afetar outros países com relação à economia. E eu quero deixar aqui um sonho que eu tive algum tempo atrás. Eu estava na minha cidade, no sonho, eu estava na cidade que eu morava, lá em Guanabi, Bahia. Eu estava na casa da minha mãe e eu estava lá e de repente chegava um carro branco, era um Fiat Uno branco, bem branquinho, e descia um homem desse Fiat Uno branco, tipo como se fosse
um general do exército, sabe, uniformizado, né, como se tivesse uma de patente alta. Diz que ele descia do carro, pegava uma caixa de dentro do carro e entregava nas minhas mãos. Quando eu abria essa caixa, eu olhava para dentro dessa caixa, no sonho eu olhava para a caixa e pensava assim, e falava assim com esse homem: nossa, parece um maná, esse alimento parece um maná. Aí o general, vamos dizer assim, falava assim para mim: esse alimento é lá do céu, porque aqui no Brasil não tem mais alimento. Nisso, queridos, eu acordei. Amados, foi um sonho tão real, e eu creio que nós talvez iremos participar do início de muitas coisas. Na verdade, nós já estamos participando dos princípios das dores. E como o Senhor Jesus disse aqui, que a fome, a peste, ela faz parte do princípio das dores. Então, isso de fato pode chegar assim no Brasil. Tanto é que fiquei sabendo que foi bloqueado de chegar até o Brasil como fala, aquelas tipo inseticidas, essas coisas para lavouras, né? Que ajuda a plantação a não ter esses bichos, né? Para poder realmente vir ter bons frutos, para que nós venhamos chegar à nossa mesa. Esqueci o nome que fala, mas tudo bem. Então, realmente, isso pode agravar a nossa situação com relação à alimentação. Mas o que eu entendi, queridos, naquele sonho, como aquele homem falou, que aqui no Brasil não havia mais alimento, que esse alimento era do céu. Ou seja, eu creio que o Senhor está falando ali, que por mais que venha a acontecer fome, que por mais que venha a acontecer pestes, que por mais que venha a acontecer muitas coisas, eu creio que Deus vai guardar os servos dele. Ele pode até permitir nós passarmos na beiradinha, mas fome mesmo, queridos, eu creio que o Senhor vai guardar os servos dele. Porque eu olhava para aquela caixa e falava: nossa, esse alimento parece um maná. E antigamente lá no deserto, o que caía do céu? Era o maná. E aquele homem falou para mim claramente: aqui no Brasil não tem alimento. Esse alimento é lá do céu. Pode ser também que seja a palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é o nosso alimento e ele vem do céu, é algo espiritual. Mas eu creio que é também no reino físico, que Deus vai estar guardando, que Deus vai estar suprindo os filhos dele, que Deus vai estar protegendo. Então, se você quer essa proteção da parte do Senhor, se você quer ser um dos filhos de Deus, entrega a sua vida para Jesus enquanto há tempo. Os rumores já estão acontecendo, o princípio das dores já estão acontecendo, tudo já está preparado, está todo um arsenal tudo sendo preparado no mundo para a vinda do anticristo, e isso é algo que está tão na cara que só mesmo quem está com os olhos vedados, quem está com escamas nos olhos para não enxergar que a vinda do Senhor está muito próximo do que a gente pensa. E lembrando, queridos, que o Senhor diz que a vinda do Senhor será como a noite, como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e como já está acontecendo, esse princípio das dores pode ser a qualquer momento. Porque o anticristo ele está próximo, está perto de se manifestar. E crendo eu, pelo conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor, o anticristo ele só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Então, como há crianças, queridos, tendo sonhos com a vinda do Senhor Jesus, visões com a vinda do Senhor Jesus. Há uns dias atrás eu também tive um sonho com a vinda do Senhor Jesus. Deus está se manifestando para pessoas cristãs, para pessoas não cristãs, para que nós venhamos nos preparar a nossa vestimenta, porque a noiva ela está prestes a se casar com o noivo. O noivo está vindo buscar a noiva dele, que é a igreja do Senhor. Então, você que está em dúvida, você que ainda pensa que vai dar tempo de curtir mais um pouquinho, lembre-se, o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele virá como ladrão na noite. Você não sabe o dia e você não sabe a hora. Então, pare um pouquinho, pense nessa situação, na situação que sua casa está vivendo, na situação que a sua família está vivendo e como ela precisa da presença do Senhor Jesus. Como vocês precisam ser selados pelo Espírito Santo de Deus para quando a trombeta tocar,
você, a sua casa, a sua família, os seus filhos possam subir e morar com o nosso Mestre, tá bom? E que Jesus abençoe a cada um de vocês. Eu vou procurar estar postando mais vídeos. É muitas lutas que acontecem, mas o Senhor nos dá graça para ir vencendo. Quando a gente fala em fazer a obra do Senhor, não é fácil. O inimigo não fica satisfeito e ele quer calar a voz dos servos do Senhor. Mas nós estamos firmes e fortes na presença do Senhor. E é assim que o Senhor quer que você, sua casa e sua família esteja também. Amém? Se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus nesta hora, eu vou fazer essa oração por você. E procura uma igreja para você congregar, porque você é uma brasa na presença do Senhor. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você se está se alistando como um soldado de Cristo, e o soldado ele precisa estar no batalhão, ele precisa estar junto com os outros soldados para formar uma força, para ir contra o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, da sua vida e da sua alma. E somos também uma brasa viva, que quando a brasa está junto a outras brasas, acontece o arder das chamas do fogo, né, que causa resultados, que consome tudo aquilo que é ruim. E quando essa brasa ela é tirada de perto das outras brasas, a tendência é só esfriar, queridos. Então, você que tem esse pensamento, vou adorar o Senhor só na minha casa mesmo, vou buscar o Senhor só aqui em casa mesmo. Não, você tem que congregar, você tem que participar do corpo e do sangue de Jesus, tomar do cálice, tomar da Santa Ceia do Senhor. Você tem que ter comunhão com a igreja, com a casa do Pai. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, abençoa a vida desta pessoa, Pai, que resolveu nesta hora, neste momento, Pai, reatar uma aliança com o Senhor, se ela estava afastada, ou aquela que decidiu, Pai, entregar a vida somente para o Senhor, porque o Senhor é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Meu Deus amado, que essa pessoa venha experimentar do sobrenatural do Senhor, Pai, que ele venha parar de ouvir, só de ouvir falar, mas que venha ter experiências com o Senhor, que ele venha poder compartilhar com outras vidas das maravilhas que o Senhor estará fazendo na vida dela, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe, não se esqueça, amados, veja o vídeo até o final, os vídeos que eu tenho postado, para você ser edificado, para também o YouTube entender de que você gostou, de que pessoas estão gostando do vídeo, para que eles possam compartilhar para outras pessoas e que notificações cheguem para outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.